Viva Voz, com Vera Magalhães. Salve, salve, boa noite a todo mundo. São 6h05, o Viva Voz está chegando agora com análise, informação, bastidores e muito mais, num dia em que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, procurou acalmar os mercados, mas o presidente Lula deixou ali no ar se vai dar o aval a ele ou não para cortar gastos. Carol Moran, boa noite para você. Oi, Vera, boa noite para você, boa noite de novo para os ouvintes. O governo aí em duas frentes, né? Com essa questão na área da economia, o Haddad aí falando em corte de gastos, mas não sabemos muito bem por onde, e a pauta de costumes com aquela boiada avançando no Congresso, né? Exatamente, que se dá, aliás, pela falta de articulação política do governo, que não comanda a pauta e deixou que os assuntos degringolassem para esses temas que nada tem a ver com as prioridades do país. A gente vai tratar de tudo isso. Vai conversar também a respeito dessa agenda do Congresso com a Renata Agostini mais tarde no Ponto de Vista, mas agora a gente abre trazendo de volta a Isa Staciarini, que vai consolidar para a gente na reportagem esses dois lados, os ministros da Fazenda e da Economia acenando com corte de gastos, mas o presidente defendendo o Haddad, mas não dizendo de onde vão vir os recursos para compensar a desoneração da folha de pagamentos. Boa noite, Isa. Pois é, Vera, bastante tentativa aí de arrefecer, né, os ânimos do mercado. Muito boa noite a você, a Carol e a quem nos acompanha. O presidente Lula saiu em defesa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem sofrido uma fortíssima pressão não só do mercado, mas também de empresários em razão da desoneração da folha de pagamento e daquela medida provisória do PIS/COFINS que foi devolvida nesta semana pelo Congresso. Hoje, depois de participar da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, em Genebra, na Suíça, Lula disse que Haddad é um ministro extraordinário e frisou não saber qual é a pressão que existe contra ele. Não tem nada com Haddad. Haddad é um extraordinário ministro da Defesa, não sei qual é a pressão contra o Haddad. Todo ministro da Fazenda, desde que eu me conheço por gente, ele vira o centro dos debates. Quando a coisa dá certo, quando a coisa não dá certo. Veja, o Haddad tentou ajudar, sabe, os empresários construindo uma alternativa à desoneração feita para aqueles 17 grupos de empresários. Então agora, a bola não está mais na mão do Haddad. A bola está na mão do Senado e na mão dos empresários. Durante o encerramento da OIT, Lula disse ainda que o sistema financeiro é disfuncional porque a mão invisível do mercado agrava as desigualdades. A fala ocorre após a reação do mercado às desconfianças sobre o desequilíbrio fiscal e a valorização do dólar. Vera. Pois é, o mesmo mercado se acalmou mais cedo com a fala dos ministros Fernando Haddad e Simone Tebet. O dólar hoje fechou em queda, a 5,36. Qual foi esse tom usado pelos ministros, Isa? Exato, Vera. Depois da reação negativa do mercado em relação à projeção das contas do governo, tanto o ministro Fernando Haddad quanto a ministra do Planejamento, Simone Tebet, falaram em rever as despesas públicas em vez de buscar apenas ampliar as receitas. Haddad afirmou que nas próximas semanas o foco de trabalho será na revisão das despesas e que a equipe econômica pretende rever gastos primários. Nós começamos aqui, obviamente, a discutir 2025, né, a agenda de gastos, né, começamos a discutir, para que até o final de junho nós possamos ter clareza do orçamento de 2025, estruturalmente bem montado, né, para passar tranquilidade sobre o endereçamento das questões fiscais do país. Então, nós estamos botando bastante força nisso, fazendo uma revisão ampla, geral e restrita, né, do que pode ser feito para acomodar as várias pretensões legítimas, né, do Congresso, do Executivo.
Já a Tebet afirmou que se a Fazenda tinha diversos planos para aumentar a receita, agora o Ministério do Planejamento também tem prospecção para reavaliar os gastos. Tebet e Haddad chegaram a brincar, dizendo que existe um alfabeto inteiro de planos para entregar um orçamento de 2025 dentro das metas. Que da mesma forma como o ministro Haddad tinha, ainda tem pelo lado da Receita, tinha plano A, B, C, D e vários foram colocados à mesa, várias cartas na manga e que foram aprovadas, é óbvio que começa a se exaurir sobre a ótica da Receita, porque não há que se aceitar aumento da carga tributária. Nós temos um dever de casa agora sobre o lado das despesas. Se os planos A, B, C e D já estão se exaurindo para não aumentar a carga tributária pela Receita, sobre a ótica das despesas, nós temos plano A, B, C, D, E, que está sendo formulado pela equipe do Ministério da Fazenda, pelo Ministério do Planejamento. O alfabeto tudo. Haddad afirmou ainda que está otimista com os planos do Senado para compensar a desoneração da folha e garantiu que a Fazenda vai analisar as propostas dos parlamentares. O ministro disse, no entanto, que pode insistir ainda na proposta que limita os créditos do PIS/COFINS. Agora, depois dessa declaração, tanto do ministro Fernando Haddad quanto da Simone Tebet de revisão dos gastos, o dólar, como você muito bem disse, Vera, caiu depois de 4 dias consecutivos de valorização e alta. A moeda americana registrou queda de 0,70% e fechou hoje cotado a R$ 5,36. Já a Bolsa Brasileira recuou 0,30%. Vera e Carol. Isa, muito obrigada pelas suas informações. É muito sintomática, Carol, a maneira como os ministros colocam. Temos plano de A a Z, sendo que quando tinha a possibilidade de devolução da medida provisória, o Haddad falou, nós não temos plano B. E agora o fato de terem delegado ao Senado, tanto ele quanto o Lula, o problema é do Senado, todo mundo lavando as mãos, mostra que, na verdade, não tem mesmo, não tem um plano B, e que está certa a Simone Tebet quando ela diz que, pelo lado do aumento de arrecadação, a fonte mais ou menos que secou e as ideias se exauriram. E aí a gente entra nessa nova fala deles, dando a entender que estão estudando medidas de corte de gastos. Os cortes de gastos que precisam ser feitos, aqueles que fariam diferença, porque são grandes volumes, dizem respeito a gastos, a despesas obrigatórias, que são essas as que mais sobem, principalmente aquelas que estão atreladas ao reajuste do salário mínimo, porque estão indexadas. Então, você tem a Previdência, e depois da aprovação do novo Fundeb, e também as despesas de saúde e educação estão atreladas, de alguma maneira, estão indexadas. Então, esse é o gatilho que o governo vai precisar mexer. Vai ter coragem de mexer? As falas do Lula não dão a entender que ele dará o aval para o ministro da Fazenda fazer isso. Ele defende o Haddad é um ótimo ministro, o Haddad é um excelente ministro, para dar ali a dimensão de que ele não está ameaçado, de que não está sendo fritado, porque ontem a declaração do Jacques Wagner parecia que estava fritando o ministro da Fazenda, mas ele não diz se vai dar o aval para o necessário ajuste pelo lado do gasto. Um governo não pode achar que vai gastar a cada ano mais e mais e mais e mais, porque a sociedade está dando mostras de que não aguenta mais aumento de carga tributária. E quando o Haddad diz que não desistiu totalmente da medida do PIS/COFINS, mostra uma certa teimosia. Essa medida foi pulverizada, ela não existe mais. Pode ainda insistir, o Geraldo Alckmin aí no Rio também falou alguma coisa nessa mesma linha. Negar a realidade, ficar dando murro em ponta de faca, é uma coisa que esse governo vai fazendo ao longo desse ano inteiro e já se mostrou desastrosa para os seus próprios propósitos. E a Tebet sempre muito cautelosa, né, na escolha das palavras. Ela diz que não foi levado para avaliação do Lula ainda essa possibilidade de desvincular alguns benefícios do salário mínimo, como abono salarial, seguro-desemprego, que está sendo discutido ainda internamente, mas ela já vem falando nisso há muito tempo, né? Assim como a questão dos pisos de saúde e educação. Agora, com relação à Previdência, a própria Tebet descartou, falou, nem eu concordo em desatrelar
benefício mínimo da Previdência, do reajuste do salário mínimo, né? Essa briga aí, ela nem vai comprar internamente no governo, mas as outras também são complicadas, né? Mas isso é importante na política, você saber quais brigas você pode comprar ou não. Então, isso já é um meio caminho andado. E ela ainda sendo ali um sapo de fora, né? Que sabe que tem menos voz ativa ainda dentro de um governo petista do que o Haddad, que é petista, apesar de não ser da ala ali mais progressista, mais desenvolvimentista do PT, ela sabe que algumas brigas realmente são causas perdidas. Carol, a gente vai voltar a falar do presidente Lula, porque ele também defendeu o ministro Juscelino Filho numa das suas falas de hoje, e o Igor Cardim vai trazer para a gente a linha dessa defesa. Boa noite, Igor. Boa noite, Vera, Carol, boa noite aos nossos ouvintes. O presidente Lula afirmou que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, indiciado pela PF, tem direito de provar que é inocente. Ao desembarcar na Suíça, Lula disse que vai conversar com o ministro para tomar uma decisão sobre o assunto. Juscelino Filho foi indiciado pela Polícia Federal pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva no âmbito do inquérito que investiga o repasse de emendas parlamentares enquanto ele era deputado para beneficiar a cidade de Vitorino Freire, no interior do Maranhão, que é reduto eleitoral da família dele. Os repasses irregulares, segundo a PF, serviram para pavimentar ruas e estradas da cidade, que é comandada pela irmã do ministro, a prefeita Luana Rezende. Mesmo com a conclusão da investigação da PF, Lula afirmou que o indiciamento não significa confirmação do crime. Eu acho que o fato do cara estar indiciado não significa que o cara cometeu erro, significa que alguém está acusando e a acusação foi aceita. Agora é preciso que as pessoas provem, sabe, que são inocentes, e ele tem o direito de provar que ele é inocente. Eu não conversei com ele ainda, vou conversar hoje e vou tomar uma decisão sobre esse assunto. O horário da conversa mencionada aí pelo presidente Lula, que está na Suíça, para uma conferência da Organização Internacional do Trabalho, não foi divulgado. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o ministro disse que há distorção nas investigações e que as emendas foram enviadas de forma legítima. Este inquérito devassou a minha vida e dos meus familiares e não encontrou nada. Revelou fatos antigos de recursos que destinei legitimamente através de emendas parlamentares e cuja execução e a fiscalização de obras não são e nunca foram de minha responsabilidade como deputado. Existem órgãos para isso. Infelizmente, durante o meu depoimento, não fui questionado sobre o objeto da investigação. Vera, apesar do desgaste, a tendência é que o ministro permaneça no cargo. Com dificuldades na base do governo, a avaliação é de que Lula não deve comprar briga com a União Brasil, partido do ministro. Mesmo sem ter a garantia de apoio total do partido no Congresso, o ministro Juscelino Filho ainda tem uma influência sobre uma ala do União Brasil. O partido também sai em defesa do ministro. Em nota, disse que não irá admitir pré-julgamentos e condenações antecipadas contra Juscelino Filho. Vera e Carol. Obrigada, Igor, pelas suas informações. A gente já tem visto, tem falado sobre isso aqui nos últimos dias, o desgaste que é manter esse ministro há tanto tempo, né? Porque esse inquérito não é de hoje, os desdobramentos dele, as novidades e também de outros casos envolvendo esse ministro e a gestão das suas emendas como deputado federal. Eles vêm se arrastando desde 2023, com muito desgaste para o Lula, sem que a gente saiba em nome de quê. Porque nem uma articulação direta do Juscelino Filho com os deputados e senadores do seu partido para que eles sejam mais ali presentes nas votações do governo, a gente assiste. Não é um ministro que tenha uma super articulação política, uma super ascendência sobre os seus liderados ali, sobre os deputados e senadores da sua legenda. Essa defesa feita pelo Antônio Rueda é aquele típico espírito de corpo, principalmente porque essa questão envolvendo emendas parlamentares atinge muitos deputados de diferentes partidos, é algo que une a todos numa defesa bem corporativa. Agora, a fala do Lula mostra uma certa displicência, né, com esse assunto. Ele não está nem aí. O cara
tem a acusação contra o cara e o cara tem o direito de se defender. Esse é o presidente da República falando de um ministro de Estado. Deveria zelar mais. Afinal de contas, é dinheiro público que está em discussão aí se o cara usou correto ou incorretamente. Então, o presidente deveria ser mais zeloso ao tratar desse assunto e não demonstrar que não dá a mínima para tema da corrupção, que já foi um tema que era uma pauta própria do PT, né? Nos anos Collor, ali, Fernando Henrique Cardoso, o PT praticamente tinha um monopólio da denúncia de corrupção e não precisava, não era que esperasse a prova provadíssima, fazia muita carga ali na necessidade de você ter uma política de combate à corrupção, mas isso mudou e aí o partido precisa reembocar seu discurso nessa área. Bom, a gente assistiu ontem aquele show de horrores bem na reta final do Viva Voz, com a aprovação da urgência do projeto das delações, do projeto que criminaliza o aborto após a 22ª semana de gestação, tudo numa cambulhada ali, feita pelo Arthur Lira, que ficou na hora até difícil de compreender o que estava acontecendo, mas que hoje teve uma imensa repercussão em todas as áreas. Eu falei mais cedo com o presidente da Câmara, ele está tentando minimizar o assunto, a gente vai analisar depois com a Renata Agostini, mas a Samantha Klein está direto de Brasília e vai trazer o day after desse pacote de retrocessos na Câmara. Boa noite, Samantha. Vera e Carol, de fato, esse dia seguinte aí não poderia ser diferente, a repercussão muito grande em relação a esse projeto relacionado ao aborto e uma repercussão pífia, se comparada, em relação à proposta também de modificação da delação premiada, restrição à delação de presos, ou seja, foi feito aquele tratoraço, como a gente falava aqui neste teu horário na CBN, um tratoraço em que os próprios parlamentares demoraram a entender o que estava acontecendo e é claro que a repercussão veio grande. E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, decidiu que o projeto que equipara o aborto acima de 22 semanas ao crime de homicídio será relatado por uma mulher, possivelmente uma deputada de partido do Centrão, a bancada evangélica, inclusive, já foi avisada a respeito disso, e eles estão aparentemente de acordo com essa possibilidade de ter uma mulher, então, como relatora dessa proposta. A expectativa ainda é que o texto do deputado Sóstenes Cavalcante seja modificado e que seja retirado da matéria aquele trecho da responsabilização da mulher por aborto em caso de estupro, ainda que abertamente a bancada evangélica não concorde com essa possível modificação. O texto, como foi protocolado e teve a tramitação de urgência aprovada de forma relâmpago na sessão plenária de ontem, prevê uma pena maior para a mulher vítima de estupro, até 20 anos de prisão, do que para o estuprador, até porque lá no Código Penal, a pena para estupro prevê aí reclusão de 6 a 10 anos. A lei brasileira também é restritiva nos casos de aborto, permite a interrupção da gravidez somente para 3 possibilidades, casos de anencefalia, estupro ou gestação de risco para a vida da mulher. E a pena para os casos do aborto ilegal hoje é de 1 a 4 anos, ou seja, esse texto que foi aprovado a urgência ontem mais do que triplica, né? De 4 anos na pena máxima passa para até 20 anos, portanto, é claro que gerou toda essa repercussão, Vera. Pois é, Samantha. Agora, essa votação simbólica, né, em caráter simbólico, ficou ali parecendo que era uma coisa do Lira para proteger as bancadas religiosas, mas os governistas não protestaram. Teve algum acordo por baixo dos panos ali para eles toparem votação simbólica para também proteger alguns deputados do governo que tenham feito algum tipo de acordo, Samantha? Com certeza essa votação simbólica foi para isso, né? Houve aquele acordo de votar esse projeto, tanto que Lira falou rapidamente, olha, conforme o acordado, vamos aí votar, e por isso que gerou toda essa confusão, e somente quem protestou que foi quem ficou de fora do acordo, que foram os parlamentares
do PSOL e PCdoB. Eles não foram chamados, então, para essa negociação. Houve essa negociação com esse aceno de Lira para a bancada evangélica. Com isso, se dá um recado para as eleições municipais deste ano. A bancada evangélica, que, claro, conta aí com a possibilidade de muitos prefeitos e vereadores, mas a esquerda também não quer atritar mais em relação a este tema, justamente porque Lula busca se aproximar da bancada evangélica ou dos evangélicos, o que é uma das grandes dificuldades. E, por outro lado, também tem a negociação para a eleição da mesa diretora. Isso também faz parte do acordo aí para tentar eleger o candidato de Lira para a sucessão na presidência da Câmara. Por isso, a gente teve mais uma vez essa votação simbólica, Vera. Obrigada, Samanta, pelas suas informações. Pois é, Carol, não tem ninguém de inocente nessa história. O governo também foi, no mínimo, omisso, para não dizer complacente com essa situação. E o que o Lira tenta atenuar é dizer, esse projeto não vai ser o texto. Esquece o texto. Mas como você vai esquecer o texto se foi aprovada a urgência deste texto? O texto que existe para ser discutido pela sociedade é esse. Mas a gente volta a esse assunto já com a Renata Agostini no Ponto de Vista. Vamos poder analisar, debater. E agora a gente vai para um rápido intervalo e depois para o repórter CBN. CBN Ponto de Vista, com Renata Agostini. É isso, hoje é dia dela aqui no Viva Voz, Renata Agostini, em áudio, vídeo. Quem nos acompanha pelo Globoplay, pelas diversas plataformas, pode ver a Renata aqui na tela comigo e com a Carol. Boa noite, Renata. Boa noite, Vera, Carol, boa noite aos ouvintes. Renata, a gente vai falar justamente sobre esse pacote aí de retrocessos que a Câmara começa a votar, já muito pautada pela sucessão do Arthur Lira, ele fazendo aí diversas concessões para bancadas que foram chave nas suas próprias eleições e que ele quer manter coesas na sucessão dele. É esse o viés ou tem mais coisa como pano de fundo para essas pautas que não tem nada a ver com as urgências que o Brasil precisa discutir? Tudo isso e mais um pouco, Vera. Por que eu digo isso? Porque sim, esse pano de fundo das negociações que Lira está travando, de olho na sua sucessão, ele conduz a decisão para se votar a urgência, ou seja, para quem está nos acompanhando, o que se votou na Câmara ontem foi uma espécie de fast track para a eventual aprovação dessas matérias. Então, o rito normal é que haja que o texto, né, que a proposta passe pelo crivo de comissão, ou seja, de pequenos colegiados, né, formados por parlamentares, que ela possa ser discutida, eventualmente modificada, aperfeiçoada, e só então ela vá ao plenário para que os parlamentares, os deputados, né, possam dizer se concordam ou não. Nesse caso, foi aprovada a urgência. E ali houve um acordo, sim, para que não se entrasse em nenhum tipo de debate de mérito. Tanto que foi uma votação simbólica. Vocês acompanharam que foi ali uma votação muito rápida, né? Nesse sentido, quando a gente fala que não se entrou no mérito, você tem espaço para, de fato, uma votação rápida, célere, mas também para que se eventualmente possa ainda haver ajustes nesse texto. Por que eu estou falando isso? Porque Lira entrega o acordo e aí faz um aceno para o PL, para o bolsonarismo, mas ele não se compromete a usar a sua força e a sua ascendência sobre parte do plenário para garantir que a proposta seja votada nos termos em que ela foi. Agora, Vera, para te devolver, para a gente fazer aqui um bate-bola, porque Vera hoje deu show de informação com muito bastidor nessa história e ali o que está rondando na cabeça do presidente da Câmara, Arthur Lira, eu quero chamar a atenção na nossa conversa para o posicionamento do governo. Por que eu digo isso? Porque
o governo tem adotado um posicionamento de extremo pragmatismo e de dizer que o foco que ele tem que batalhar e que ele tem que mobilizar a sua base são os temas que eles chamam de temas afeitos à economia e que são ali temas de governo na política social. E a primeira indicação do governo, expressa na palavra do líder do governo na Câmara, o deputado Zé Guimarães, é que nesse caso não seria um tema de governo, tudo bem que ali não entrou no mérito, então a gente não ia estrelar a relação, mas uma indicação de certa complacência, o que preocupa não só juristas, movimentos que estão já criticando essa medida, mas também parte da bancada do PT, que tem visto a boiada passar, digamos assim, diante dessa posição da articulação política. E aí eu vou rememorar o resultado recente no debate sobre saída temporária de presos, o avanço, ainda não em plenário, mas em comissão, da PEC das drogas que veio do Senado. Carol? Agora, Renata, faltou aí talvez uma atuação do governo para sentir um pouco essa maré vindo, porque já tinha, claro, esses projetos estão ali sempre rondando na Câmara, tinha a PEC das drogas que estava tramitando na CCJ, mas esse do aborto, ele entrou nesse fast track aí, como você disse, meio do nada, né? E aí aprovou a urgência, a boiada passou e o governo ficou assistindo. Pois Carol, exato. Nesse momento, o que foi a primeira indicação ali do governo, né? Que, olha, como houve um acordo para que se votasse a urgência, então integrantes da articulação política do governo entenderam que, em vez de ficar já pegando em armas nesse momento, era o caso de ver um pouco mais para frente como isso ia se desenrolar. Acontece que, ainda que haja tempo para disputa, para desidratar o texto, né, informação que Vera trouxe até mais cedo, né, contando que há ali sim uma articulação para que isso aconteça, ainda que haja esse tempo, a votação da urgência deixa todo mundo ali com a faca no pescoço, porque você avança muitas casas em relação a esse tipo de debate. Quando eu falei, há pouco, a preocupação desse tipo de postura, inclusive dentro da bancada do PT, por quê? Porque há uma série de descontentamentos nessa avaliação da articulação política, que fez, por exemplo, recentemente o governo acabar na sessão do Congresso que apreciou vetos ainda de Jair Bolsonaro. O governo acabou ali perdendo, né? O Congresso acabou ali revertendo a expectativa do governo Lula e favorecendo um veto que foi feito por Jair Bolsonaro na lei e comprometendo uma pauta que era muito cara para a esquerda nesse momento, que seria o endurecimento das fake news na eleição. Então, por que eu chamei a atenção isso de como, para a gente ficar bem atento, não só ao qual será a desenvoltura de Lira a partir do momento que ele está sendo pressionado, também como o governo vai se balançar nesse aspecto, porque ainda que o Palácio do Planalto entenda que não tem munição para ficar forçando todos os assuntos de interesse do governo Lula, portanto, ele precisa focar em temas que são essenciais, e os da agenda econômica foram elencados nesse aspecto. Em determinado momento, a própria militância, os próprios apoiadores de Lula vão começar a questionar por que o governo não entende que é o caso de brigar por nenhum desses temas que são caros ao campo progressista ou à própria esquerda. E aqui a gente está falando de um deles, que é de interesse desse grupo para se contrapor a uma agenda conservadora, mais do que isso, né, reacionária, quando a gente fala desse PL do aborto, que está avançando sobre um direito, né, de mulheres que são vítimas, inclusive, de violência, e o governo, a primeira indicação foi deixar a coisa correr. Hoje, conversando com um integrante da bancada do PT, um importante integrante da bancada, ele disse que na próxima semana eles vão começar um movimento de articulação e de pressão para que haja ação, ou seja, essa coisa de deixar a boiada passar não se concretize, como aconteceu em outros casos. Agora, Renata, é meio impressionante ali um certo cinismo que existe, né?
porque aliados do Lira, o próprio Lira estão dizendo, não, o texto base do projeto não serve para dizer o que vai ter, não vai avançar nada em termos de criminalização das mulheres. Em caso de aborto, vai se tratar só de um procedimento, que é a questão ali da assistolia do feto, é uma coisa bem técnica, a maneira de você fazer aborto após as 22 semanas, que é por meio de promover a parada do coração, né, esse processo de assistolia fetal, e é isso que o CFM tentou regulamentar. O ministro Alexandre de Moraes disse que não poderia ser feito por regulamentação do CFM, e aí os aliados do Lira dizem, a gente só vai regulamentar isso, só que não é isso que está no texto. Como é que a sociedade pode confiar que lá na frente o texto vai ser desidratado se ele surgiu do nada, sem que ninguém visse, e com esses termos que, aliás, hoje o deputado Cezinha de Madureira, por exemplo, na Globo News, reafirmou, não pode aborto em nenhuma circunstância, nem vítima de estupro, porque é uma vida. Então, a vida da mulher não importa, mas a vida do feto está acima da vida da mulher. Exato, e mais do que isso, Vera, além desse aspecto, ou seja, como que a sociedade confia de que um projeto que houve acordo de todos os líderes para que a urgência fosse aprovada, no final não vai ser o que está lá escrito, e considerando que esse gesto à direita, ao bolsonarismo, à bancada evangélica, feito por Lira, tem o condão de trazê-los para perto dele, que está ali batalhando para ter voz e mando na escolha do seu sucessor, como que esse pessoal não vai perceber que o jogo era só... não só parecer que estava favorecendo a bandeira que eles querem levantar, eles não vão ver que no final Lira está operando contra eles para desidratar o próprio texto. Exato. Não é algo simples, né? Porque não são... todo mundo está ali no plenário... Ali não tem ingênuo, né? Os únicos ingênuos somos nós. Vai perceber muito rapidamente. E eles estão não só querendo defender... ali argumentos que eles entendem, no caso do deputado Cezinha Madureira, que é uma das lideranças, né, um dos expoentes da bancada evangélica, né, que eles entendem que são bandeiras necessárias para falar com o seu público, eles estão numa bandeira política mais ampliada. E aí eu vou trazer aqui a declaração dada pelo deputado Sóstenes Cavalcante, que é autor, inclusive, dessa proposta, dizendo que tem ali uma tentativa de ver como é que Lula reage. Se ele vai mesmo enfrentar essa questão, se ele vai vetar. Existe uma briga política muito grande em torno desse tema, para arrematar, o que é uma tristeza, porque a gente não está falando aqui de um debate que vai trazer qualquer tipo de benefício. Pelo contrário, nesse ponto, me parece que não dá para contemporizar o que eles estão tentando fazer, porque a gente não está tratando a fundo a questão do aborto, a gente está falando de tirar um direito hoje já pacificado, não só pela legislação, mas também pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, que algumas mulheres têm. Sim. Isso, Renata, obrigada. Diga, Carol. Não, eu só ia pontuar que, se a gente leva em conta as pesquisas de opinião pública, isso nem é um assunto que seja majoritário entre a população, porque o último Datafolha mostrou 42% avaliando que a legislação de aborto deve ser mantida do jeito que está, 15% acham que ele deveria ser ampliado, inclusive para outras situações, e 35% acham que deveria ser proibido em qualquer situação. Então, o que o Congresso está tentando fazer é um retrocesso na legislação que conta com o apoio da maioria da população, né, do jeito que está hoje. Só uma coisa, porque acabou de chegar aqui no meu computador enquanto a gente estava falando, um integrante da articulação política do governo, falando: o governo não vai entrar nessa briga do PL do aborto. A ver, mas é uma indicação preocupante. Exatamente. Obrigada, Renata, pelas suas informações de hoje. Até terça que vem. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau, menina. É isso, gente. A gente vai para mais um rápido intervalo e volta já, porque ainda tem muito assunto aqui no Viva Voz. Estamos de volta com o Viva Voz e hoje teve novidade aqui na sucessão paulistana, Carol, porque Datena, José Luiz Datena, oficializou a sua pré-candidatura pelo PSDB à Prefeitura de São Paulo. Agora vai, Bruno Luiz. Boa noite para você.
Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite aos nossos ouvintes. A gente sabe que o Datena já ficou meio que folclórico, né? Por conta dessas idas e vindas dele em relação às candidaturas. Mas ao se lançar na disputa hoje, o apresentador garantiu, Vera, que dessa vez vai até o fim. E prometeu que não vai desistir, como fez outras 4 vezes. Vamos ouvir. Dessa vez eu não posso me furtar ao chamado da população de São Paulo. Eu tenho que correr dessas eleições ao lado do povo. E pela primeira vez me atemoriza isso, porque eu já calcei as sandálias para atravessar o Rubicon e enfrentar quem quer que seja. E é por isso que realmente eu sinto que tenho mais responsabilidade dessa campanha do que nas anteriores. O Datena lançou essa pré-candidatura, né, hoje de manhã em um evento no centro da cidade, e nesse discurso ele também rejeitou, Vera, a reedição nas eleições aqui de São Paulo da polarização entre o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro na disputa de 2022. Datena disse que quem vai governar a cidade não será nenhum e nem outro. Lembrando que Lula apoia a pré-candidatura do deputado federal Guilherme Boulos do PSOL e Bolsonaro negocia aliança com o prefeito e pré-candidato à reeleição Ricardo Nunes do MDB. Datena ainda dedicou parte desse discurso a criticar a licitação do serviço de transporte público da cidade. Algumas das empresas que operam o sistema, inclusive, são alvo, né, de investigação do Ministério Público aqui do estado de São Paulo por suposta ligação com a facção criminosa PCC. Ele afirmou num discurso ali bem linha dura, né, que existem funcionários da prefeitura ligados ao crime organizado e que eles precisam ser expurgados. Afirmou também que o PCC não pode tomar conta da cidade. E uma outra coisa que também chamou a atenção nesse evento, Vera e Carol, foram aí os discursos com uma tentativa de reabilitar o PSDB, né, como um player, como um partido com protagonismo na política brasileira, né? A gente sabe que o partido vem perdendo aí uma relevância na política, inclusive aqui em São Paulo, o partido ficou sem vereadores na Câmara Municipal. Depois da janela partidária, houve uma debandada. E um desses discursos aí foi o do deputado federal Aécio Neves, do PSDB mineiro. Ele disse que a pré-candidatura de Datena representa o renascimento da sigla e fará com que o partido seja uma alternativa de poder nas eleições presidenciais de 2026, aí enfrentando o que chamou de uma polarização entre extremos aí travada por petistas e bolsonaristas. Nós temos um projeto nacional, né? Nós temos um projeto para 2026. O Brasil precisa do PSDB. Não é o PSDB que precisa do Brasil. O Brasil precisa de um partido como o PSDB. E ter em São Paulo. Por isso o nosso esforço em ter aqui uma candidatura, ter aqui em São Paulo um nome que possa levar a nossa bandeira e acenar para 2026 com um novo projeto para o Brasil, pode ter certeza que é o melhor que pode acontecer para o país. Datena se filiou ao PSDB em abril, né, quase 4 meses depois de se filiar ao PSB, que é o partido aí da pré-candidata à prefeitura, a deputada federal Tabata Amaral. Esse é o 11º partido do apresentador, o PSDB, pela lei eleitoral. Inclusive, o Datena não poderá ser candidato se apresentar o programa Brasil Urgente da Band a partir do dia 30 de junho, um dia aí que é encarado ali dentro do PSDB até como um prazo para ver se o Datena leva ou não essa candidatura à frente, porque mesmo ele dizendo hoje que vai até o fim, a desconfiança ainda paira. Vera e Carol. É o dia D de Datena, então, 30 de junho, a gente já marca de você voltar aqui no Viva Voz e dizer o que aconteceu, Bruno. Tá certo. É isso, Carol. A eleição paulistana vai ganhando uns contornos aí midiáticos, porque tem agora um apresentador de TV se colocando como pré-candidato e já temos um coach, que é o Pablo Marçal. Com isso, os candidatos ali da política vão ficando um pouco pressionados, principalmente o prefeito Ricardo Nunes, porque esses dois pré-candidatos tiram votos aí nessa seara de centro-direita, em que ele esperava surfar sozinho, principalmente depois que a União Brasil recuou da candidatura do Kim Kataguiri. Ele achava que iria catalisar sozinho os votos da direita, mas tem esses
2 pré-candidatos para embolar um meio de campo. Vamos ver se as negociações políticas, muitas vezes envolvem aí acordos entre os partidos, resultam na retirada dessas candidaturas até o prazo final, que é ali julho, agosto. Ainda tem muita água para passar por baixo da ponte. Acho que o Pablo Marçal tumultua até mais do que o Datena, né? Por esse aspecto folclórico aí do Datena, a gente já fica com aquela desconfiança de em que momento ele vai desistir, né? Exatamente. A gente volta para Brasília agora, porque a Samantha Klein traz novos desdobramentos daquela lambança do leilão de arroz para fazer frente à quebra da safra no Rio Grande do Sul, porque a Polícia Federal entrou na jogada. Boa noite de novo, Samantha. Oi, boa noite, Vera e Carol. Isso, Polícia Federal e Controladoria Geral da União, que já estão investigando a possibilidade de irregularidades no leilão para importação de arroz. Lembrando que esse leilão foi suspenso na semana passada. A Conab também abriu uma sindicância interna, está fornecendo já o acesso aos procedimentos, aos processos eletrônicos e documentos desse leilão. Portanto, já começou essa investigação interna e também pela PF e CGU. Vale lembrar que o caso todo começou porque empresas sem histórico de atuação na área de arroz venceram o pregão, o que resultou na queda do secretário de Política Agrícola, Neri Geller. Além disso, o que está acontecendo? O governo também quer acelerar essa investigação, ao mesmo tempo em que pretende acelerar a realização de um novo leilão para, assim, importar arroz. O novo certame terá novas exigências, como a habilitação para comércio exterior, sendo emitida pela Receita Federal. Vale lembrar que a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, que foi quem patrocinou esse leilão, realiza leilões para aquisição de alimentos de forma regular. Foram mais de 40 neste ano e mais de 200 no ano passado. A grande questão, Vera e Carol, é que acabou gerando todos esses problemas, segundo interlocutores na Conab, no Ministério da Agricultura, é que o governo não fazia um leilão internacional para aquisição de arroz desde 1987. Portanto, há muito tempo não se fazia. Os leilões comuns são realmente aqueles para aquisições internas. E interlocutores também admitem que houve alguns erros, não houve irregularidade, mas houve erros, como, por exemplo, não colocar como exigência que as empresas a se candidatarem teriam a obrigação de apresentar atestado de capacidade financeira ou, por exemplo, a comprovação de atuação como fonte principal de renda no ramo de cereais. Vera e Carol. Obrigada, Samantha. Nos primeiros dias eu disse que seria até normal num caso de quebra de safra. O problema, além de todas essas irregularidades e detalhes técnicos que não foram observados, nem nada, Carol, é que os produtores do Rio Grande do Sul dizem que isso vai ser contra eles, não a favor, porque não houve quebra de safra, o arroz já tinha sido colhido e com isso tem aí até uma dificuldade extra para os produtores gaúchos. Então, parece algo que desde a sua concepção está mal ajambrado e que a insistência em fazer sem ouvir também os produtores gaúchos pode manter o desgaste em vez de dirimi-lo, viu? Bom, ficamos por aqui hoje? Ficamos sim, você continua com Ponto Final, um bom programa para você, para os ouvintes, e a gente volta amanhã com Viva Voz. Até lá. Tchau, tchau, Vera, até amanhã.